Se Adão não existiu de verdade, então o pecado nunca entrou no mundo. E se não houve queda real, por que então Cristo teria morrido na cruz? Bem-vindo, meu querido seminarista, graça e paz, aqui é o pastor Raul. Hoje eu quero confrontar uma mentira que tem seduzido muitos jovens. A ideia de que Gênesis é mito, poesia ou só um símbolo. Mas a palavra de Deus não trata assim. Em Romanos 5,12, Paulo liga a entrada do pecado a um homem real. Em 1 Coríntios 15:22, ele afirma que em Adão todos morrem. E em Mateus 19, verso 4, o próprio Senhor Jesus aponta para a criação como um fato. Então fique até o fim, inscreva-se no canal, ative o sininho e curta esse vídeo, porque defender Gênesis é defender o fundamento do Evangelho e a autoridade da própria Escritura. Primeiro ponto, o texto de Gênesis se apresenta como história, não como mito. Isso mesmo. Agora veja comigo. O primeiro ponto, o próprio texto de Gênesis, ele se apresenta como história, não como um simples mito. E isso é decisivo, porque a primeira pergunta não deve ser o que a cultura moderna acha do texto, mas como o próprio texto se identifica. Quando lemos Gênesis 1, não encontramos linguagem de lenda vaga, nem um conto religioso solto no tempo. Encontramos ordem, sequência, causa e efeito, repetição estruturada e progressão real dos acontecimentos. O texto diz o que Deus fez no princípio, em dias definidos, culminando na criação do homem e da mulher, como vemos em Gênesis 1, verso 1, Gênesis 1, 27, Gênesis 2, 2. Além disso, Gênesis 2 e Gênesis 3 continuam a narrativa sem ruptura no gênero. O homem é formado, a mulher é criada, o mandamento é dado, a transgressão acontece e a maldição é pronunciada. Isso não tem a forma de mito desconectado, mas de relato com começo, desenvolvimento e consequências históricas. Em Gênesis 2:8 vemos lugar. Em Gênesis 2:10-14 vemos rios. Em Gênesis 3:6 vemos queda. Em Gênesis 3:24 vemos expulsão. O texto está ancorado em fatos, pessoas e atos concretos. E há mais. O mesmo livro que fala de Adão fala também de Noé, Abraão, Isaac e Jacó. Então, se alguém disser que Gênesis 1-3 são mitos, o restante da história também vai ser. E essa pessoa vai ter que provar onde o texto faz essa separação. Porque Moisés não faz. Pelo contrário, a continuidade do livro é evidente. Em Gênesis 5, verso 1, lemos: "Este é o livro da genealogia de Adão." Genealogia não é linguagem de mito, é marca de historicidade. E essa linha segue até as narrativas patriarcais. Entendeu? Mais ainda, Êxodo 20, verso 11, trata a criação como base do mandamento do sábado e não como ilustração poética para o mandamento. Ou seja, a própria Bíblia lê Gênesis como fato. Portanto, o argumento de que Gênesis é apenas poesia cai totalmente por terra. O texto pode ser bonito, elevado e muito bem construído, mas beleza literária não cancela a realidade histórica. A Escritura não nos entrega fantasia piedosa, e sim verdade revelada, e revelada suficiente e segura. Negar isso não é um ajuste pequeno, é mexer profundamente na doutrina da Escritura. E aí nós temos nesse terceiro ponto um ponto mais forte ainda. Não é apenas Gênesis que se apresenta como história. O próprio Senhor Jesus e os apóstolos trataram Gênesis como realidade histórica. Isso mesmo. E isso encerra a questão para qualquer cristão que realmente se submete à autoridade das Escrituras. Em Mateus 19, 4 e 5, ao falar sobre casamento, Jesus não apela para uma metáfora religiosa, mas ao fato da criação. Não tendes lido que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher? Nosso Senhor baseia a doutrina do matrimônio em um ato real de Deus na história. Se Adão e Eva não forem reais, o argumento de Jesus perde totalmente sua força. O mesmo acontece em Mateus 23, 35. Quando Cristo menciona Abel como personagem histórico, o primeiro mártir, Jesus não fala de Abel como símbolo moral, mas como alguém real, cuja morte teve lugar na história redentiva.
E em Lucas 11:51, ele faz o mesmo. Isso é muito importante, porque Abel só faz sentido se Caim, Adão, Eva e a queda também fizerem sentido como realidade. Agora olhe para Paulo. Em Romanos 5:12, ele afirma que por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Isso não é linguagem de mito, é doutrina construída sobre um evento histórico. Em seguida, Romanos 5:18-19 mostra o paralelo entre Adão e Cristo. Por uma só ofensa veio o juízo sobre todos, e pela obediência de um só vem a justificação. Se Adão for apenas figura literária, então a comparação com Cristo fica totalmente mutilada. E ninguém que ama o Evangelho deveria sequer pensar nisso. Em 1 Coríntios 15, 21-22, Paulo diz que a morte veio por um homem e também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Depois, no verso 45, ele chama Cristo de o último Adão. Veja a seriedade disso. A obra de Cristo é apresentada como resposta histórica ao desastre histórico causado pelo primeiro homem. Se o primeiro Adão não existiu, por que Paulo construiria a glória do último Adão sobre ele? Até Judas, no verso 14, menciona Enoque como o sétimo depois de Adão, preservando a linha histórica de Gênesis. Ou seja, de Jesus a Paulo, dos evangelhos às epístolas, a escritura inteira trata Gênesis como fundamento real da história da redenção. Negar isso não é sofisticação. Não é sofisticação teológica. É romper o fio que liga a criação, queda e cruz. Agora eu quero ouvir de você. Qual é a sua posição sobre isso? Você crê que Jesus e os apóstolos trataram Adão como personagem real? Escreve aqui nos comentários a sua posição e me diz por quê. Tem um recado muito importante para você. O problema é que muita gente percebe que Jesus e os apóstolos trataram Gênesis como história real, mas não sabe como defender isso com segurança. Aí, quando surge um professor, um vídeo de internet ou um falso mestre dizendo que Adão é mito, a pessoa trava, se confunde e começa a duvidar da própria Bíblia. E isso se agrava porque, sem base teológica sólida, o cristão vira refém de frases de efeito, argumentos rasos e interpretações totalmente mirabolantes. Hoje atacam Gênesis, amanhã atacam Romanos, a cruz, a ressurreição e a autoridade das Escrituras. Quem não aprende a interpretar corretamente acaba sendo levado por qualquer vento de doutrina. A solução é construir fundamento. Na formação completa em teologia, que é o bacharel livre em teologia do Nascido de Novo, você aprende do zero ao avançado, com método, contexto, exegese, teologia bíblica, sistemática e aplicação prática, para interpretar, defender e ensinar a palavra com segurança. Se você quer deixar de ser confundido e começar a manejar bem a verdade, clica agora no link da descrição ou leia o QR Code aqui da tela e entre para a formação completa em teologia do Seminário Nascido de Novo. Agora chegamos num ponto que muitos usam para tentar intimidar o cristão. A ciência. Por que eu falo assim? Porque falam como empáfia, né? Mas aqui é preciso colocar as coisas no lugar certo. A ciência honesta não destrói Gênesis. Muitas vezes ela apenas expõe o orgulho de interpretações naturalistas que já decidiram antes de examinar os dados que o sobrenatural não pode ser verdadeiro. E isso não é neutralidade, muito menos ciência. Isso é pressuposição. A própria Escritura já nos alerta sobre esse orgulho. Em Romanos 1:22, quando diz: inculcando-se por sábios, tornam-se loucos. Perceba uma coisa importante. Existe diferença entre observar o mundo criado e reconstruir o passado das origens. Ninguém estava presente para assistir ao princípio, exceto o próprio Deus. Por isso, quando tratamos das origens, entramos em uma área em que os dados são interpretados à luz de pressupostos. O cristão parte da revelação divina. O naturalista parte de exclusão prévia de Deus. E isso muda completamente as coisas. Hebreus 11:3 diz que pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus. Ou seja, a base última não é a autonomia da razão humana, mas a palavra do Criador. O que o Criador disse. Olha só.
Além disso, a criação não aponta para o caos cego, mas para a ordem, racionalidade e propósito. Salmo 19:1 afirma que os céus proclamam a glória de Deus e Romanos 1:20 ensina que os atributos invisíveis de Deus são reconhecidos por meio das coisas que foram criadas. A verdadeira ciência, quando observa a estrutura do cosmos, a complexidade da vida e a inteligibilidade do universo, deveria conduzir o homem à humildade, não à arrogância. O problema é que muitos não rejeitam Deus por falta de evidência, mas porque não querem se curvar ao que essa evidência significa. E veja bem, o conflito real não é entre Bíblia e ciência, mas entre Bíblia e uma filosofia totalmente naturalista, disfarçada de ciência. Quando alguém diz que tudo precisa ser explicado apenas por causas materiais, já fez a sua escolha filosófica, antes mesmo de analisar os fatos. Isso contraria Colossenses 2:8, que nos adverte contra filosofias vãs e enganosas. O cientista pode trabalhar com dados reais, medições reais e observações legítimas, mas quando transforma isso em dogma contra a palavra de Deus, ele ultrapassa os limites da ciência e entra no terreno da rebelião intelectual. Por isso, o cristão não precisa temer a investigação séria. Provérbios 25:2 mostra que é glória dos reis esquadrinhar as coisas. Investigar a criação é legítimo, porque o mundo pertence a Deus. O que devemos rejeitar é a pretensão de usar a criação contra o Criador. A ciência honesta pode até corrigir erros humanos, mas jamais vai corrigir a voz infalível daquele que fez os céus, a terra e tudo que neles há, como declara Êxodo 20, verso 11. E para finalizar, nós temos um problema. O problema não é a falta de evidência, é a falta de coragem teológica. Agora nós precisamos responder a essa pergunta tão incômoda. Se há tantos elementos bíblicos e racionais sustentando a leitura histórica de Gênesis, por que tantos cedem ao veneno do evolucionismo teísta? E a resposta, na maioria das vezes, não é falta de evidência, é falta de coragem teológica, é falta de ser cortado da panelinha que dá resultado. Muitos não abandonam a clareza da Escritura porque o texto os venceu, mas porque a pressão cultural os intimidou. Em Gálatas 1:10, Paulo pergunta: porventura procuro eu agora o favor dos homens ou o favor de Deus? Essa é a crise de muitos em nosso tempo. O evolucionismo teísta tenta parecer equilibrado, sofisticado, de sapatênis e camiseta slim fit. E lógico, tudo isso para conciliar. Ele diz que é possível manter uma linguagem cristã e ao mesmo tempo reinterpretar os pontos mais ofensivos de Gênesis para torná-los aceitáveis diante da academia e da cultura moderna. Mas o problema é que para fazer isso, sempre se enfraquece a historicidade de Adão, se relativiza a queda e se abre espaço para a ideia de morte antes do pecado. Só que Romanos 5:12 liga a entrada da morte ao pecado de um homem. Não estamos diante de um ajuste pequeno. Estamos diante de uma alteração profunda na estrutura da doutrina bíblica. Muitos cedem porque desejam ser respeitados por um mundo que já decidiu rejeitar a autoridade da revelação. Em João 12:43 está escrito que alguns amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. E esse texto continua muito atual. Há quem suporte ser chamado de profundo, acadêmico e sofisticado, mas não suporta ser chamado de crente simples que crê no que Deus disse. O medo do ridículo pela vista desse mundo se tornou para muitos mais forte que o temor do Senhor. Além disso, há uma falsa ideia de que para ser intelectualmente sério, o cristão precisa suavizar o sobrenatural. Isso é capitulação. Colossenses 2:8 nos adverte a não sermos feitos presa por filosofias e vãs sutilezas segundo a tradição dos homens. O que começa com uma releitura de Gênesis frequentemente avança para outras concessões. Primeiro se alegoriza Adão, falando que Adão é um macaquinho. Depois se reformula o pecado. Em seguida se enfraquece a necessidade de expiação. E no fim sobra uma fé domesticada, aceitável ao mundo, mas distante da verdade apostólica. A verdadeira coragem teológica não é gritar contra a cultura apenas por uma reação.
é permanecer firme quando a pressão exige concessão. É dizer com reverência e convicção que Deus é verdadeiro e todo homem mentiroso, como lemos em Romanos 3, verso 4. A igreja não precisa da permissão da academia para crer na palavra de Deus. Precisa de fidelidade, humildade e firmeza. Agora eu quero saber a sua posição. Você entende que o problema central do evolucionismo teísta é intelectual ou moral e teológico? Conta aqui nos comentários o que você pensa sobre essa questão. E no fim de tudo, a pergunta não é se o mundo aceita a Gênesis, mas se você vai se submeter ao que Deus revelou. Isso mesmo. Se a criação, a queda e Adão são tratados pela Escritura como realidade, então a nossa resposta deve ser fé, firmeza e obediência. A palavra de Deus não muda para caber no espírito da época. Isaías 40, verso 8, diz que a palavra de nosso Deus permanece eternamente. E Romanos 3, verso 4, nos lembra: seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem. Por isso, permaneça firme no fundamento da Escritura. Então, espero que você tenha gostado desse vídeo, que esse vídeo tenha aberto os seus olhos e até o próximo vídeo aqui no Nascido de Novo. Deus abençoe muito sua vida. Amo muito sua vida.